Dia 19, estudando matemática para o Enem 2023. E na aula de hoje a gente vai dar início aos estudos das funções quadráticas. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, pessoal, já vou começar o vídeo pedindo necessariamente para vocês que estão curtindo essa playlist se inscreverem no canal, ativarem o sininho e compartilharem aí com seus colegas. Para começar o estudo das funções quadráticas, a gente vai inicialmente analisar o movimento de uma bola após ser chutada por um goleiro em um tiro de meta. Então, a gente vai imaginar que no jogo de futebol, um goleiro ele faz um tiro de meta com velocidade V0 e um ângulo θ. Necessariamente esse ângulo θ tem que ser maior do que zero, porque se ele for maior do que zero, o goleiro não vai atingir nesse tiro de meta a maior distância possível. Entretanto, a gente está omitindo esses dados porque esse tipo de aplicação, colocando o ângulo e colocando a velocidade com que ele chuta, fica mais para a física, tá? E a gente não é o foco dessa aula. Então, esse goleiro está aqui e ele chuta essa bola. Então, a gente está observando aqui como foi que essa bola percorreu essa distância aqui ao decorrer do tempo. Então, com o passar do tempo aqui, ela percorreu essa distância. Note que, por exemplo, ela atinge uma altura máxima e, ao atingir essa altura máxima, ela para de subir e ela começa necessariamente a cair. Então, vamos imaginar, por exemplo, que aconteça essa situação. Ela atinja, após um segundo, uma altura de 15 metros. Então, após um segundo, ela está aqui e ela atinge uma altura de 15 metros. Após 2 segundos, ela atinge uma altura de 20 metros. Note que, por exemplo, aqui no 20 metros ela atingiu uma altura máxima. Logo após esses 2 segundos, ela começa a cair. Então, vamos imaginar que no 3 segundos ela esteja novamente nos 15 metros. E, por fim, após 4 segundos, a bola chega ao chão novamente. Então, uma das coisas que a gente nota é que a bola ela atinge a altura máxima em 2 segundos e depois ela começa a perder a altura, chegando ao chão novamente no instante de 4 segundos. Vamos imaginar, por exemplo, que a função que determina essa trajetória da bola seja expressa por isso aqui, h igual a 20t menos 5t ao quadrado, onde h necessariamente é a altura e o t é o tempo. Então, a gente tem o seguinte, vamos ver se realmente essa função aqui representa o que está acontecendo. Se eu substituir 1 aqui nessa função, a gente vai ter o seguinte, 1 ao quadrado, que vai dar 1, 20 vezes 1 vai dar 20, ou seja, vai ser somente 20 menos 5. 20 menos 5 vai me dar 15. Então, realmente, no instante de t igual a 1, dá 15. No instante de t igual a 2, a gente vai ter 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes 20 dá 40, então a gente vai ter 40 menos 20, 40 menos 20 vai me dar 20. Então, realmente, em t igual a 2 vai me dar 20. No instante de tempo, por fim, igual a 4, a gente vai ter 4 ao quadrado, que dá 16. E, efetuando aqui os cálculos, 20 vezes 4 vai me dar 80, e 5 vezes 16 também vai me dar 80. Então, a gente vai ter 80 menos 80, que necessariamente é zero. Então, no instante de tempo, t igual a 4, realmente ela atinge a altura zero, ou seja, cai novamente ao chão. Então, realmente, essa função aqui expressa, ela define a nossa função quadrática. Ela representa uma função quadrática. Mas o que seria uma função quadrática? Então, por definição, a gente vai chamar de função polinomial do segundo grau ou de função quadrática qualquer função f de reais em reais que é dada por essa lei de formação. F de x ser igual, falta o igual aqui, a x ao quadrado mais bx mais c, onde necessariamente a, b e c eles são números reais e a tem que ser um número diferente de zero. Mas por que a tem que ser um número diferente de zero? Note que, por exemplo, se a for igual a zero, quando eu multiplicar 0 vezes x ao quadrado vai me dar 0, e vai ficar somente que f de x seria igual a bx mais c. E esse formato daria uma função polinomial do primeiro grau.
Então, uma das principais características da função polinomial do segundo grau é que a variável x está elevada a 2, ou elevada ao quadrado. Tendo observado essa lei de formação, a gente vai ver alguns exemplos de funções quadráticas e identificar os coeficientes. Então, por exemplo, vamos imaginar essa função aqui. 2x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a 0. E a gente vai determinar os coeficientes. Então, quem é o meu coeficiente A? O coeficiente A, a gente observa aqui na nossa primeira equação, que é o termo que está acompanhado de x ao quadrado. Então, o coeficiente A, nessa situação, é o 2. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é o termo que está acompanhado do x. Então, o coeficiente B aqui nesse caso vai ser menos 3. E o coeficiente C é o termo independente, que no caso aqui seria 5. Então, A é igual a 2, B é igual a menos 3 e C é igual a 5. Vamos ver agora outro exemplo. Eu tenho essa função aqui, 3x menos 6x ao quadrado igual a 0. Então, por definição, a gente sabe que o termo A é o termo que está acompanhado do x ao quadrado. O termo que está acompanhado do x ao quadrado aqui, no caso, é o menos 6. Então, A é igual a menos 6. B é o termo que está acompanhado do x. Então, B, nesse caso aqui, vale 3. E C é o termo independente. E se a gente observar aqui bem, não aparece o C. Logo, a gente conclui que o C ele é igual a 0. Outro caso que pode acontecer é, por exemplo, a função C. 8x ao quadrado menos 4. Quem que é o meu A? O A é o termo que está acompanhado do x ao quadrado. Então, o A, nesse caso, é o 8. O B, nesse caso, é o termo que está acompanhado do x. E a gente observa que nessa equação aqui não tem nenhum termo acompanhado somente de x. Logo, segue que B é igual a 0. Por fim, C é o termo independente, que não tem acompanhado de nenhum x, nenhuma variável. Então, C, no caso, vai ser menos 4. Por que é interessante a gente aprender os coeficientes? Porque, necessariamente, quando a gente estiver resolvendo as funções quadráticas, é necessário, para fazer a aplicação de Bhaskara, que vocês conhecem a fórmula, conhecer os termos da nossa função. Então, o gráfico de uma função quadrática ela é uma curva denominada parábola. E existem dois tipos de parábola. Uma parábola ela pode ter uma concavidade virada para cima ou uma concavidade virada para baixo. E de que depende isso? Isso vai depender necessariamente do valor de A. Então, por exemplo, se a gente tiver essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 9. O que a gente observa? O valor de A aqui ele é um valor positivo. Está até explícito aqui, A é maior do que 0. Quando não aparece aqui, a gente sabe que necessariamente aqui tem o número 1. Então, A, nesse caso aqui, é igual a 1, e 1 necessariamente é um número maior do que 0. Quando isso acontece, a gente diz que a nossa concavidade ela é voltada para baixo. Então, ela tem esse formato aqui. Quando, por sua vez, o valor de A for um número menor do que 0, necessariamente a nossa concavidade ela vai ser voltada para baixo. A nossa concavidade ela vai ser voltada para cima, não para baixo, tá? Então, tá aqui a concavidade voltada para cima e aqui a concavidade voltada para baixo. E aqui está só a representação gráfica. Note que, por exemplo, quando a gente estava estudando a função polinomial do primeiro grau, a gente sabia que o termo B, no caso lá f de x igual a x mais b, o termo B, que era o termo independente, determinava onde a nossa função iria tocar, a representação da nossa função gráfica ia tocar no eixo y. Isso vale também aqui para a nossa função quadrática. Então, vamos ver mais explicitamente na próxima situação. Então, eu tenho essa seguinte função, x ao quadrado menos 4x mais 3. Note que, por exemplo, quem que é o termo independente aqui? É o 3. E se a gente olhar bem, o 3 ele realmente é o ponto aqui que está tocando no eixo y. É interessante a gente saber isso porque muitas das vezes a gente utiliza esse argumento para determinar a função que caracteriza aquela representação. Seguindo, a gente tem o zero da função. Observando aqui o zero da função, a gente sabe que era o termo onde y era igual a 0.
e a gente obteve o x. Necessariamente, na função quadrática, a gente vai ter duas raízes reais que podem ser distintas ou podem ser necessariamente iguais. Ela pode, por exemplo, só tocar aqui ou nem necessariamente tocar, que é o caso onde as raízes são... Não, eu não vou tocar nesse assunto agora, vamos deixar isso aqui para depois, tá? Então, a gente observa aqui nesse gráfico, nessa representação, que o 3, ele é o ponto em que a parábola interseta o eixo y. Então, no eixo y a gente tem 0 e 3. Os zeros da minha função é o 1 e o 3, que é onde toca aqui no eixo y, no eixo x. E y necessariamente é 0, então tem duas raízes reais aqui nesse caso. E esse ponto aqui, 2 e menos 1, é chamado de vértice ou ponto máximo ou ponto mínimo. A gente tem que observar qual é o tipo de função e a gente vê se vai ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Nesse caso aqui vai ser um ponto de mínimo, porque A necessariamente é um número maior do que 0. E a concavidade aqui está voltada para baixo. Para determinar os zeros das funções quadráticas, necessariamente a gente vai ver inicialmente os casos em que elas são incompletas, porque vai poupar muito tempo da gente e evitar que a gente esteja aplicando Bhaskara, sendo que não é necessário aplicar. Então, o caso 1 é em que C é igual a 0. Quando C é igual a 0, a gente pode ter esse exemplo aqui, 3x ao quadrado menos 6x igual a 0. Então, a gente nota que A é igual a 3, B é igual a menos 6 e C não aparece, que é o termo independente, é igual a 0. Como que eu resolvo esse tipo de equação? A gente começa necessariamente colocando x em evidência. Então, colocando x em evidência, a gente vai ter x que multiplica 3x menos 6. Nota que, por exemplo, se a gente efetuar isso aqui, realmente vai dar essa função aqui, ó. X vezes x vai dar x ao quadrado, então a gente vai ter 3x ao quadrado. X vezes menos 6, a gente vai ter menos 6x. Então, realmente, está correto afirmar isso aqui. Como que eu resolvo a partir daqui? Então, a gente vai dizer que esse x que está aqui fora do parênteses é igual a 0, ou o que está aqui dentro do parênteses, 3x menos 6, é igual a 0. Só que, por sua vez, 3x menos 6 igual a 0 representa uma função polinomial do primeiro grau e a gente sabe resolver esse tipo de situação. Só isolar aqui o meu x. Então, isolando o x, a gente vai ter 3x igual a 6. Por fim, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 6 dividido por 3 vai me dar 2. Então, ou x é igual a 0 ou x é igual a 2. Então, a gente obteve aqui duas raízes reais. O caso 2 é em que B, necessariamente, ele é um número igual a 0. Então, a gente tem esse exemplo aqui. 3x ao quadrado menos 6. Note que, por exemplo, A é igual a 3. B, a gente sabe que é o termo que está acompanhado só da variável x. Então, B não existe aqui nesse caso. Então, B é igual a 0. E C é o termo independente. Então, C vale menos 6. Como que eu resolvo esse tipo de situação? A gente isola o x ao quadrado. Então, inicialmente, a gente vai ter que 3x ao quadrado é igual a 6, ele estava negativo, passa para o outro lado positivo. O 3 ele está multiplicando, passa dividindo, então a gente vai ter x ao quadrado igual a 2, porque 6 dividido por 3 a gente já viu, que dá igual a 2. Daqui o que, que eu vou fazer? A gente sabe que quando a gente está nas funções quadráticas, necessariamente a gente tem que ter duas raízes reais, entre aspas, né? Porque a gente vai ver depois, mais para frente, talvez que pode ou não ocorrer isso, mas nesse caso aqui está ocorrendo isso. Então, a gente passa esse 2 como raiz quadrada disso aqui. Só que, por sua vez, a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de mais ou menos 2. Falta o sinal de raiz quadrada aqui, tá? Então, isso aqui está incorreto. Eu vou consertar aqui e já trago a solução correta para vocês. Então, pessoal, vai seguir que x é igual a raiz quadrada de 2 ou x é igual a raiz quadrada de menos 2, tá? Eu não consegui achar aqui no meu teclado onde é que eu insiro raiz quadrada, tá bom? Mas essa solução aqui não está correta, essa parte aqui, mas a gente está interessado nesse momento aqui só entender o processo, tá? Quando passa esse mais ou menos, tem que colocar a raiz quadrada, porque a gente sabe que o oposto aqui da potenciação é a radiciação. Então, tá como 2 de potência passa a ser raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Então, o x vai ser igual a raiz quadrada de 2, ou x vai ser igual a raiz quadrada de menos 2. Não interessa nesse momento para a gente saber
se esses valores são reais, tá? Necessariamente são valores reais, mas não vamos dar foco no valor que vai dessa raiz. O caso 3 é o caso onde a função quadrática ela é completa. Então, necessariamente, ela aparece todos os termos. Então, eu tenho uma função desse tipo, onde ax² mais bx mais c. Não vai faltar nenhum elemento. Então, eu estou interessado em encontrar na minha função onde isso aqui é igual a zero. E como que eu vou resolver isso? Para determinar isso, a gente sabe que basta utilizar a nossa famosa e conhecida fórmula de Bhaskara, que ela é representada por essa expressão. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, em que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, por que eu enfatizei logo no início da aula conhecer os termos da minha função quadrática? Porque quando eu sei a fórmula, eu posso somente jogar ela na fórmula e eu encontro a solução para essa expressão aqui. Então, no gráfico, os zeros de uma função quadrática são a abscissa dos pontos em que a parábola intercepta o eixo x. Em outras palavras, é quando, ao construir o gráfico, os pontos em que a minha parábola toca no eixo x são as raízes dessa função. Vamos imaginar agora essa situação. Essa situação é a questão do IFSE, do Instituto Federal de Santa Catarina, de 2017, onde a gente vai fazer a aplicação da nossa função quadrática. Ela diz o seguinte: Pedro é pecuarista e, com o aumento da criação, ele terá que fazer um novo cercado para acomodar seus animais. Sabe-se que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado e o cercado tem um formato retangular cujas dimensões são raízes dessa equação. Qual a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar para fazer esse cercado? Está aqui as minhas alternativas. A primeira coisa que a gente sabe é que as dimensões elas são raízes dessa equação. E quais são as raízes dessa equação? A gente tem que inicialmente descobrir. Então, a gente quer encontrar as raízes dessa equação e para isso a gente vai utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. Então, qual é a nossa equação? A nossa equação é essa daqui. X² menos 45x mais 500 igual a zero. A primeira coisa que a gente sabe que tem que fazer é determinar os coeficientes. Então, quem é A, quem é B e quem é C. Então, A gente nota que é 1, B a gente nota que é menos 45 e C é igual a 500. Daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver. Por quê? Porque a nossa equação é uma equação completa, aparece todos os termos. Então, a gente tem essa equação e a gente sabe os coeficientes. Calculando inicialmente delta, a gente tem que delta é representado por isso aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Só que b a gente sabe que é menos 45, então vai ficar menos 45 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 500. Resolvendo isso, menos 45 ao quadrado vai me dar 2025 e 4 vezes 500 vai me dar 2000. Então, a nossa expressão fica que delta é igual a 2025 menos 2000. Daqui, segue que 2025 menos 2000 vai me dar 25. Então, delta, por sua vez, é igual a 25. O que eu vou fazer? Substituir agora na fórmula de Bhaskara. A gente sabe que ele é representado por isso aqui, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Quem é menos b? É 45. Por quê? Porque aqui é menos b, então vai ficar menos 45, que vai me dar mais 45. Substituindo delta, que é 25, que é o valor que a gente encontrou, sobre 2 vezes a. Só que a, por sua vez, vale 1. Daqui, a nossa equação fica o seguinte, 45 mais ou menos a raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5, e 2 vezes 1 vai me dar 2. Então, como a gente está numa equação quadrática, a gente sabe que vai ter duas raízes reais. Daqui, segue que a minha primeira raiz ela vai ser determinada com um sinal de mais, então vai ficar 45 mais 5 dividido por 2, só que 45 mais 5 vai me dar 50, e 50 dividido por 2, 25. A minha segunda raiz, a gente vai utilizar o sinal de menos. Então, x2 vai ser igual
a 45 menos 5 dividido por 2. 45 menos 5 vai me dar 40, e 40 dividido por 2 vai me dar 20. Então, a gente obteve as duas raízes, 20 e 25. Então, a gente sabe que as dimensões, elas são de 20 e 25 metros. Então, o perímetro vai ser igual a 2 vezes 20 mais 2 vezes 25, que é igual a 40 mais 50, que por sua vez vai me dar 90. Por que eu multipliquei por 2? Porque a gente sabe que a nossa figura geométrica que descreve esse terreno é... Cadê? Ele é formado por um retângulo. Ele tem uma forma retangular. Então, um retângulo a gente sabe como é. Ele tem duas bases iguais. Ele tem dois dos seus lados iguais. Então, por exemplo, a gente tem que esse... Aqui, ó. A gente pode até observar aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de retângulo. Então, a gente tem que esse lado aqui é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. Ou seja, o perímetro dessa figura vai ser 2 vezes esses dois aqui, que eles são iguais, e 2 vezes esses dois aqui, porque eles são lados iguais. Assim que a gente calcula o perímetro. Ou então a gente poderia só somar esse lado mais esse, mais esse, mais esse. Essa aqui é uma forma somente simplificada. Então, a gente encontrou que o perímetro é igual a 90. Só que, por sua vez, a gente sabe que serão 5 voltas que ele vai fazer. Então, a quantidade necessária vai ser 5 vezes esses 90. Então, 5 vezes 90 vai me dar 450 metros. Vai me dar 450 metros, que no caso vai ser a minha alternativa E. Então, pessoal, a gente vai continuar o nosso vídeo fazendo uma última aplicação das funções quadráticas, que é uma questão do Enem de 2016. Ela diz o seguinte: para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado em função de f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia e t igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer. E a pergunta é: a segunda detetização começou no... e está aqui os dias. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que f de t representa o número de infectados e t representa o dia em que aconteceu isso. O que a gente quer descobrir? A gente quer justamente descobrir o t aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa equação e substituir onde tem f de t por 1.600 ou simplesmente igualar a 1.600. Então, a gente vai ficar com essa expressão aqui, menos 2t mais 120t igual a 1.600. Por sua vez, a gente pode reorganizar isso aqui, passando esse 1.600 aqui para o lado esquerdo da igualdade, e a gente vai ficar o seguinte: menos 2t mais 120t menos 1.600 igual a 0. E aqui a gente cai justamente numa equação do segundo grau, onde a gente sabe os valores de A, de B e de C, e é uma equação do segundo grau completa. Então, vamos resolver isso. A gente quer determinar justamente o valor de t. A gente sabe que A é igual a menos 2, B é igual a 120 e C é igual a menos 1.600. O que a gente vai fazer inicialmente? Calcular delta. Delta é expresso por b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só que, por sua vez, a gente sabe que B vale 120, A vale menos 2 e C vale menos 1.600. Substituindo isso na nossa equação, a gente fica o seguinte: menos 120 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 120. Por que eu só coloquei um menos? Note que, por exemplo, a gente vai fazer o menos da conta com o menos desse aqui, fica mais. Só que mais com esse outro menos daqui fica menos. Então, a expressão só precisa colocar aqui o menos. Daqui, efetuando os cálculos, menos 120 ao quadrado vai me dar 14.400 e 4 vezes 2 vezes 160 vai me dar 12.800. 14.400 menos 12.800 vai me dar 1.600. Daqui, a gente vai e aplica
na fórmula de Bhaskara. Aplicando na fórmula de Bhaskara, que é expressa por t igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, note que, por exemplo, aqui, como a gente está trabalhando na variável t na nossa equação, em vez de colocar x, eu coloquei t. Substituindo os valores, a gente vai ficar b é igual a 120, então vai ficar menos 120, mais ou menos raiz quadrada de delta, só que delta é menos 1000, é igual a 1600, e a, por sua vez, é igual a menos 2, então 2 vezes menos 2. Daqui, segue que raiz quadrada de 1600 é 40, e 2 vezes 2 vai me dar 4, no entanto está negativo aqui, então vai mais com menos dá menos, então menos 4. E a gente chegou naquela expressão onde a gente vai calcular o T1 ou T2, o x1 e x2, as minhas duas raízes dessa equação. Calculando T1, utilizando inicialmente o sinal de mais, a gente vai ficar menos 120 mais 40 dividido por menos 4, só que menos 120 mais 40 vai me dar menos 80, e menos 80 dividido por menos 4 vai me dar 20. O T2, que nem era preciso ser calculado, mas eu optei por calcular, era aqui menos 120, a gente agora utiliza o sinal de menos 120 menos 40 vai me dar menos 160, e menos 160 dividido por 4 vai me dar 40. Só que ele quer saber o primeiro dia, o próximo dia, no caso, em que vai ser necessário fazer essa nova detetização. Ou seja, a gente conclui que a segunda detetização ela vai começar, ou começou, no 20º dia. E é isso, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, assistido até aqui. Já peço para vocês se inscreverem no canal novamente e compartilharem aí com seus amigos.